onde só molha, Senhor, os calcanhares. Não queremos nos aprofundar e ficar só onde chega nos joelhos. Não queremos se aprofundar mais um pouquinho, Senhor, e ficar só onde vai até as coxas. Mas queremos, Senhor, nos aprofundar nas tuas águas, até onde cobre os nossos ombros. Porque quando, Senhor, entramos nas tuas águas, todo o corpo é leve na água, Senhor. Todo aquele problema de corpo que às vezes temos, Senhor, nas juntas, Senhor, do nosso corpo, Pai, é mais fácil de movimentar. Nos leva para as tuas profundezas, Senhor. Nos leva, Senhor amado, para as tuas entranhas, Senhor. Independente, Deus, de sermos um grupo grande ou pequeno, Deus, nós estamos debaixo das tuas águas. Abre as comportas neste lugar. Abre as comportas neste lugar e faz chover a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, nós louvamos a Deus porque cada um de nós temos a preocupação de consagrar e santificar a nossa vida, porque estamos compromissados no reino de Deus. Nós já pegamos. Estamos compromissados com o reino de Deus e nós sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, cabe a nós realmente nos preocupar com a nossa vida espiritual, com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que estamos agindo, para que possamos estar cada vez mais preparados e consagrados para a pregação do Evangelho, para ser um instrumento na mão de Deus, para que Deus possa estar usando cada um de nós conforme Ele queira. Amém? E eu quero dizer aos irmãos que desde quando nós aqui chegamos, nós, tanto eu quanto a minha esposa, nós temos sempre nos dedicado à instrução, à pregação da palavra, instruir os irmãos, para que os irmãos possam estar sempre bem afiados nas Escrituras, para poder encarar os problemas da vida, né? Deus me levantou como evangelista. Eu gosto muito de trazer mensagens evangelísticas, que é o centro da palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é a salvação que veio por intermédio de Cristo Jesus. Mas isso é um leitinho para aqueles que estão se achegando do Evangelho, estão conhecendo o Evangelho. Os irmãos já são crentes antigos. Obviamente que é bom falarmos sobre o plano da salvação por intermédio de Cristo Jesus. É importante falarmos sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Mas nós estamos na fase de comermos alimentos sólidos, alimentos que realmente sustentam, alimentos que realmente, se você pôr em prática, não ser somente ouvinte, né? Se você pôr em prática aquilo que você ouve e aprende na casa do Senhor, eu tenho certeza que você alcançará vitória em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, principalmente naquelas que você tem mais dificuldade. Seja ela de relacionamento, seja ela financeira, seja qual for, Deus vai te conceder a graça e a vitória, porque estamos mergulhando nas Escrituras, na palavra de Deus, né? E como nós não temos visitante, não temos pessoas que estão iniciando na carreira, necessitando de um leitinho, então nós sempre estamos trazendo mensagens que edificam, mensagens que venham trazer mais esperança, mais fé na vida dos irmãos. Tanto nos nossos cultos da live, como nos outros cultos também, às terças-feiras de estudo bíblico, né? Temos usado essa maneira de instruir os irmãos para que se edifiquem na palavra de Deus, né? E o Senhor nos trouxe uma palavra ao nosso coração. Essa é a minha? Que eu quero compartilhar com os irmãos. E é muito importante que a gente se volte realmente para os ensinamentos das Escrituras Sagradas, daquilo que Deus tem nos ensinado, que o Senhor Jesus nos deixou como orientação para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, para que nós não venhamos entristecer ao Espírito Santo, né? Mas possamos realmente nos edificar, nos fortalecer, caminhar sobre essa vida como homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém?
Abra sua Bíblia no livro de Neemias. No livro de Neemias. No capítulo 13. Quando eu pedir, você lê isso aqui, tá? Quando eu pedir, você lê isso aqui. Então, assim, deixa eu dar para uma outra pessoa. Quando eu pedir, você lê isso aqui. Então, irmãos, em Neemias 13, do verso 1 ao verso 2 somente, que vamos estar usando como base, tá? Vai nos dizer assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo de Israel, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Repetindo, não entrassem o quê? Jamais na congregação de Deus. Como é que está na sua Bíblia aí? Finalzinho. Admitido. Então leia alto. Finalzinho. Pode ter todo o verso. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Tem mais alguma outra tradução diferente? Naquele dia, enquanto o livro de Moisés foi lido em alta voz, achou-se escrito nele que não se deveria permitir que os amonitas e os moabitas se juntassem ao povo. Por que isso? A resposta está no verso 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o nosso Deus, o que ele fez? Converteu a maldição em bênção. Bem, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos rogar a Ti, ó Deus, a graça do Teu Espírito Santo, para que haja entendimento da Tua palavra nesta tarde, Senhor. Cada um de nós possamos estar prontos a ouvir o que o Teu Espírito tem, Senhor, a nos ensinar, e que possamos, Senhor, compreender, ó Pai, que o nosso compromisso é contigo, porque somos Teus filhos, Senhor. E, ó Deus, que possamos contemplar, Senhor, essa situação do povo de Israel, de uma maneira que possamos extrair para as nossas vidas, Senhor, algo útil que venha edificar e fortalecer a nossa vida espiritual. Eu peço, Senhor, a Ti no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu coloquei como título dessa palavra hoje aqui, extraindo ou tirando as ervas daninhas. Extraindo ou tirando as ervas daninhas. Talvez alguns aqui já saibam exatamente o que significa ervas daninhas. Mas vamos lá no dicionário e vamos ver o que significa erva daninha. O número 1 aí, pode dizer. Que causa danos ou estragos, mal nocivo, prejudicial. O que causa danos ou estrago. É um mal nocivo, né? Prejudica a nossa vida. Ou então, ervas daninhas pode estar relacionado com objetos ou alguma coisa que possa fazer mal para você. Tá certo? Agora vamos ver o 2. Indigesto, mal-estar, desgastar.
Erva daninha é algo indigesto, que proporciona mal-estar. E o que mais? Tem mais gesto. Desgastar. Desgastar. Desgasta a nossa vida. Né? Aí já está no plano da carne, né? Na linguagem médica, né? É uma patologia. Algo que você tomou, que estragou, que fez mal no seu estômago, tá? No sentido patológico, tá? Vamos ver, vimos no sentido de coisas, que ela leu. Agora vemos no sentido patológico humano, corpo físico. Vamos ver agora aí, erva daninha, terceiro. Que tem péssima qualidade morais, perverso. Péssima qualidade moral e perverso. O que isso quer dizer? Nós vimos no campo de coisas, vimos no campo físico, e agora estamos vendo em que campo? Na índole da pessoa, né? No caráter da pessoa. Existem ervas daninhas que trazem tremendos prejuízos no caráter. Lê de novo. Que tem péssima qualidade morais, perverso. Qualidades morais e perversas. Eu fiz questão de dar esse esclarecimento. Está bem esclarecido que é erva daninha nos 3 sentidos? Guarde bem isso, porque nós vamos decorrer sobre isso agora, nesta palavra, que queremos trazer para você, dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui, tá? Mas antes de nós entrarmos propriamente dito aqui nesse texto, eu quero deixar uma coisa clara, para que não haja desentendimento, tá? Nós estamos nos utilizando como texto básico o livro de Neemias. Ele está no Velho Testamento e no Antigo Testamento, né? E eu quero dizer aos irmãos que muitas coisas escritas no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, né, testemunhos, histórias lindas e maravilhosas, né, instruções que foi dada pelos profetas, profecias, que cabe realmente a nós estudarmos, nos alimentarmos delas, né? Mas tem coisas também no Velho Testamento ou no Antigo Testamento que estão reportadas a um povo específico e a um tempo exclusivo. Guarde bem isso. Não podemos querer pegar algo lá do Velho Testamento, lá da cultura lá dos israelitas, daquele tempo, e querer aplicar nos dias de hoje. Tá? Porque naquele tempo eles estavam vivendo uma dispensação, que era chamada a dispensação da lei. Eles estavam sob a dispensação da lei. E essa lei foi trazida por Moisés. Né? Deus enviou as leis para orientar o povo através de Moisés. Né? Eles estavam vivendo a dispensação da lei. Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, que veio por Jesus Cristo. Então não confunda essas. É importante esse esclarecimento, porque não podemos pegar coisas lá no Velho Testamento e implantar, né? Porque era outra cultura, era um outro tempo, eram leis que eram dadas especificamente ao povo de Israel. Essas leis não serviam nem para os egípcios, nem lá para os babilônicos, era exclusivo ao povo de Israel. Era o povo de Deus. É o povo que Deus chamou Abraão, né, e constituiu dele uma grande nação. Então fica bem claro isso, para que a gente possa discorrer aqui essa palavra hoje aqui em nome de Jesus, tá? Irmãos, o livro de Neemias, ele contém 13 capítulos. 13 capítulos, tá? E
Neemias, ele é reconhecido como um restaurador. Ele foi chamado por Deus para uma missão específica para restaurar a nação de Israel. Então vamos conhecer um pouco, voltar um pouco à história para que os irmãos possam ter uma noção, né, do que eles estavam vivendo na época. O reino do sul foi invadido por Nabucodonosor e que levou como escravo cativo para a Babilônia milhares de judeus, milhares de israelitas, né, que foram extraditados lá para, não extraditados, foram levados lá para a Babilônia, né? E lá em Jerusalém ficou somente as pessoas de idade, sem condições de trabalhar, uma cidade, Jerusalém, inteiramente destruída, arrasada, em todos os sentidos. Arrasado não só fisicamente, né, como as muralhas destruídas, as portas queimadas, mas também aquele povo completamente vencido, derrotado, né, cheio de medo, e assim estava a nação de Israel. Tá? O livro de Neemias contém 13 capítulos e o tema central do livro é restauração. Este é o tema central do livro de Neemias. A restauração dos muros de Jerusalém, a restauração da cidade de Jerusalém e o principal, a restauração da fé, da esperança do povo de Jerusalém. Então o povo de Jerusalém estava totalmente derrotado, destruído, desanimado, sem esperança, sem perspectiva. Imagina o seu país, a sua cidade sendo invadida, sendo destruída, né? As igrejas, né? Imagina a situação desse povo, né? E assim estava, essa era a realidade, né, daquele povo, né? O contexto histórico de Israel naquele momento era um contexto de miséria, destruição e sofrimento. Irmãos, mais de 100 anos subjugados pelo povo da Babilônia e pelos medos persas, o povo de Israel, né? E neste período o medo e a miséria tomaram conta de Israel e a honra e a fé deste povo foram arrasadas. Ao ter conhecimento desta situação de Israel, Neemias chora e lamenta a situação de Israel. Vamos lá no verso 4, no capítulo 1, verso 4 de Neemias. Vamos ver a situação do povo de Israel. Capítulo 1, verso 4. Amém? Diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, veja bem, Neemias já tinha muitos anos, ele praticamente nasceu lá na Babilônia. Nasceu em cativeiro, né? Ele não conhecia Jerusalém, ele não conhecia o seu povo natal, né? Mas quando ele recebeu alguns parentes que veio de Jerusalém, trouxeram essas notícias que o povo estava arrasado, destruído, as portas queimadas. Passaram-se tantos anos, não houve ninguém que se levantasse em Jerusalém para restaurar a nação de Israel, Jerusalém. E então o que aconteceu com Neemias? Ele se sensibilizou com a situação do povo de Israel. Irmãos, não é o que está faltando nos dias de hoje também nas nossas vidas? Nós estamos olhando para fora desses portões, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que estão perdidas, sem esperanças, pessoas que
infelizmente, estão caminhando para a morte que eu digo espiritual mesmo. Será que nós não estamos nos sensibilizando pelo estado em que se encontra a humanidade nos dias de hoje, quando vemos esses jovens se perdendo nas drogas, as pessoas se perdendo no alcoolismo, as prostitutas, quando nós olhamos de uma maneira geral a situação da sociedade em que nós vivemos, quando nós saímos lá do culto de terça-feira, como nós vemos a podridão ali naquelas ruas de Santos. Será que o nosso coração não se sensibiliza? Olha que Neemias não conhecia os seus conterrâneos, não conhecia a sua cidade natal, mas quando ele ouviu falar o estado que estava lá, gente, Neemias era o copeiro-mor do rei Artaxerxes. Sabe o que é copeiro-mor? Se você não sabe, é aquele servo que tem mais intimidade com o rei. Uma intimidade mesmo, chegada com o rei, porque era ele que experimentava as comidas. O rei não comia e nem bebia coisa alguma se antes não tivesse que passar por Neemias, pelo copeiro-mor. E ele cresceu ali, ao lado, naquele reinado de Artaxerxes, servindo Artaxerxes. Era um servo de confiança do rei. Ele era rico, gente. Se fosse hoje aqui, seria o ministro aí da Fazenda, né? Não, seria um ministro aí, seria alguém que... é o chefe. Seria o chefe, né? É? Deus me livre, seu Alexandre. Não, Alexandre é o chefe. Mas ele seria algo grande. Neemias, ele não tinha que se sensibilizar com alguém que ele nem conhecia. E, no entanto, diz que ele chorou, diz aqui, né? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Ele não ficou sentado e chorando por anos e deixando a vida continuar. Mas por alguns dias, diz aqui, por alguns dias, lamentei por alguns dias. E estive o quê? Jejuando e orando perante Deus dos céus. Então ele fez 3 coisas aqui que, irmãos, é essencial que nós façamos. Né? Primeiro, eu não sei se você tem chorado pela miséria do mundo. Eu, às vezes, eu me pego chorando. Às vezes eu estou sentado aqui e vendo alguma situação aqui. Esses dias eu vi uma pastora e o filho dela foram encontrados mortos. Né? E depois teve um indício que ela matou o filho e ela mesmo se suicidou, cortou os buchos. Né? Então são situações que a gente vai vendo na TV, né, nas notícias, às vezes na vizinhança, acontecendo aí fora, que nos traz um alerta. E isso se sensibiliza, a gente chora, a gente fica, Senhor, o que está acontecendo? Pai, em nome de Jesus. E a gente começa a orar e começa a chorar. Foi o que Neemias fez. E ele não somente chorou, né? Ele orou a Deus, clamando, Senhor, tem misericórdia daquele povo que está sofrendo. São os descendentes de Abraão, são teus filhos. E não parou por aí, ele jejuou. Então existem algumas coisas que estão ao nosso alcance de fazer. Às vezes a gente fica lamentando, chorando as circunstâncias da vida, a situação, mas não nos colocamos assim como Neemias, né, para fazer alguma coisa. Está certo, nós não vamos conseguir mudar a situação do mundo, mas nós podemos sim orar, podemos sim chorar, podemos sim clamar a Deus, jejuar, para que o Senhor levante um avivamento, que levante pessoas falando do amor de Jesus, que possa nos usar também, porque quando nós assim fazemos, Deus nos usa. Veja bem que coisa interessante. Já era propósito de Deus usar Neemias lá. O povo estava lá sofrendo, não sei, mais de 2.500 quilômetros
da Babilônia a Jerusalém. E lá estava Neemias, muito bem de vida, comia do melhor, porque ele experimentava as comidas do rei, bebia o melhor. Ele não podia nem estar aí com o povo de Israel. Né? E, no entanto, veja que ele se sensibilizou. Por que isso, irmãos? Porque, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque Neemias carregava em seu coração a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? O amor. É a essência de Deus. E se nós temos a essência de Deus, nós carregamos o amor no nosso coração. Né? É Deus no nosso coração. Tá? Então é importante saber disso. Né? O livro de Neemias contém 13 capítulos e o tema central do livro é a restauração. A restauração dos muros de Jerusalém, a restauração da cidade de Jerusalém e o principal, a restauração da fé e do povo lá de Jerusalém. O significado do nome Neemias em hebraico é consolador. Consolador. Deus levanta Neemias para levar o consolo ao povo de Israel. E hoje quem é o nosso consolador? Espírito O Santo. Espírito Santo. Deus não nos deixou órfãos. Nós temos um consolador, gente. Não tenha medo de estender a mão, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de fazer qualquer coisa para o reino de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é o nosso consolador. É Ele que nos incentiva, né, nos fortalece, em nome de Jesus. Né? Ao ter conhecimento desta situação de Israel, Neemias chora e lamenta a situação de Israel por algum tempo, né, no verso 4. E depois busca a presença de Deus para questionar a situação. Falar com Deus sobre essa situação. É o que nós temos que fazer, falar com Deus sobre a situação da sociedade, né, onde nós vivemos. 3 coisas há de considerar aqui. Primeiro, a preocupação de Neemias com um povo distante. Já acabamos de falar, né? Segundo, o questionamento de Neemias com Deus acerca do povo de Israel. É questionar, Senhor, o que está levando essa juventude a essas glórias? O que está levando a nossa nação a ter esse comportamento ideológico que nós estamos vivendo? É questionar com Deus, orar e nas nossas orações citar. Né? Terceiro, a atitude de Neemias diante desta realidade. Né? Neemias preocupado. O que aconteceu com Neemias? Caiu o seu semblante. E quando ele entra na presença do rei Artaxerxes, ele que sempre foi sorridente, sempre foi simpático, sempre foi alegre, Artaxerxes nota uma diferença dele. Por que estás triste? Né? E aí ele diz, como posso eu ficar alegre saber que os meus conterrâneos, né, estão lá em miséria, com a cidade destruída? Né? E ele passa essa situação ao rei. E veja o que Deus faz. E o que queres que faça? Ele diz, olha, eu gostaria de ir lá. Você gostaria de ser um vaso nas mãos de Deus? De ser um servo, uma serva nas mãos de Deus? De realmente ir lá onde está a necessidade? E fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Eu não sei o que eu posso fazer. Mas eu sinto que algo eu posso fazer. Né? E aí então o rei concede a ele a licença para que ele possa ir e restaurar os muros de Jerusalém. Né? Bem, o texto que separamos para a nossa reflexão aqui no capítulo 3, do livro de Neemias, poderia encerrar no capítulo 12. Quem lê o livro de Neemias, né, sabe que ali ele narra toda a história do povo de Israel, quando estava nessa situação de miséria, e ele chega em Jerusalém com a autoridade do rei Artaxerxes para restaurar, e ele levou esperança àquele povo, e ele começou a pregar. E o que aconteceu? O povo começou a crer na pregação de Neemias. O povo começa a
agir juntamente com Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém. Portanto, Neemias não ficou parado, acomodado. Ele foi, ele creu, e agora ele vê o povo de Israel se mobilizando para fazer alguma coisa, para que aquela nação novamente possa retornar às suas atividades, né? E estar bem protegida, porque os muros era importante restaurar as portas para a proteção do povo de Jerusalém, né? O povo de Israel, na restauração de Jerusalém. No capítulo 12, há uma grande festa pela vitória alcançada. Neemias deixa tudo organizado e funcionando conforme a lei de Deus. Deus usa Neemias e Neemias organiza tudo, né? Organiza o sacerdócio, né? Coloca novamente, restaura lá, certamente restaurou também o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém, colocou tudo em ordem para funcionar como cidade de Jerusalém, né? Deixou tudo em ordem, né? E no capítulo 12, depois que estava tudo feito, o povo de Israel fez uma grande festa. Fez uma grande festa comemorando tudo aquilo que Deus fez através de Neemias. E não foi fácil, porque Neemias enfrentou perseguições, né? Muitos se levantaram contra Neemias para impedi-lo que ele restaurasse os muros de Jerusalém, né? Então, irmãos, esta festa era nada mais do que merecedora, porque eles alcançaram a vitória. O livro poderia se encerrar no capítulo 12, certo? Não seria um final feliz? Tudo legalizado, o povo novamente obedecendo a Deus, porque o povo reconheceu seus erros, e diz lá no capítulo 9, que eles rasgaram as suas roupas, vestiram roupas de saco, e jogaram terra sobre a sua cabeça, em sinal de arrependimento, porque eles sabiam que aconteceu tudo o que aconteceu por causa da desobediência, por causa do pecado. Então o povo reconheceu os seus erros, né? E no entanto, com esse reconhecimento, o povo foi abençoado. Deus derramou graça sobre o povo de Israel, né? E houve essa grande festa. Mas acontece, irmãos, que o livro não termina no capítulo 12. Ele entra no capítulo 13. E o que aconteceu? Neemias retorna para Suzã, né? Que era lá a capital do seu império, para rever o seu rei Artaxerxes. E como nós vemos logo no início de Neemias, o rei havia autorizado, mas com um tempo previsto para que ele pudesse cumprir a sua missão e retornar, né, para o império. E agora Neemias deixa tudo legalizado, irmãos. Olha, tudo arrumadinho. Deixou lá os sacerdotes, tudo direitinho, né? Agora eu posso ir tranquilo, porque eu sei que tudo vai entrar em ordem. Irmãos, olha, não durou dias. O povo começou a se desviar. E é isso que nós queremos ver aqui, irmãos. Nós começamos a ler aqui no capítulo 13, eu chamo a atenção dos irmãos, para voltarmos a ler novamente. E eu quero pedir que os irmãos estejam acompanhando atentamente, para que a gente possa ir lendo e comentando, né? Então, novamente lendo. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Quem eram os amonitas? Quem eram os moabitas? Qual era a sua descendência? Eles eram eles são descendentes de Ló. Ló teve um caso incestuoso com as suas filhas, e delas nasceu Moabe, e nasceu Amel. Aqui na minha tradução aqui está
Abinei. Cada um tem uma tradução, tem uma maneira de falar, né? Abinei. Ela vinha de um caso incestuoso. Embebedaram Ló e tiveram relações com Ló, para que ele tivesse filhos homens, para que desse continuidade à sua linhagem. Né? Mas esta linhagem se tornou uma nação perversa, uma nação má. E se tornou uma nação que era inimiga de Israel, sempre foi inimiga de Israel. Os irmãos sabem o que aconteceu com Ló e Abraão, sabe? Sim. Ló e Abraão se tornaram não inimigos, mas rivais por causa dos seus pastores de ovelhas, que estavam brigando uns com os outros, né? E eles então tiveram que separar. E Abraão disse: olha, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não há como mais nós convivermos juntos, né? E veja só a visão de Ló. Vendo que a esquerda era montanhosa, verdejante, ele preferiu ir para a esquerda. Ao contrário, que pela direita era uma terra que não era tão fértil, né? Mas Abraão seguiu para o outro lado. E daí surgiu essas nações que se tornaram inimigas, né? Ao longo dos anos. E quando o povo de Israel ficou escravizado lá por 400 anos no Egito, e Deus levanta Moisés e liberta esse povo do Egito, e quando eles estão no deserto, ao invés dos amonitas, olha, era parente de Abraão, não era parente, sobrinho de Abraão, né? Deveria ter consideração. Ao invés de levar pão e água para o povo de Israel que estava atravessando o deserto, né? Ao ir ao encontro deles e apoiá-los e ajudá-los, não, eles viraram as costas para Israel. E o que o texto aqui diz no verso 2? Eles chegaram a Balaão para amaldiçoar Israel. Não bastava somente não ajudar, tinha que amaldiçoar. Olha a qualidade dos amonitas e dos moabitas. Procuraram seus sacerdotes, Balaão, e disse: olha, amaldiçoa esse povo que veio vindo. Esse povo aí precisa ser amaldiçoado. Esse povo precisa morrer. E o que o texto diz? Que Deus fez o quê? Transformou a maldição em bênção. O que Deus fez, gente? Deus transforma a maldição em bênção. Deus prosperou o povo de Israel, deu vitória ao povo de Israel, devolveu ao povo de Israel a sua terra prometida, né? Então, irmãos, nós aqui diante, agora, de Neemias, na restauração do templo, se levanta Tobias e Sanbalate para ser inimigos de Neemias, para impedir que Neemias restaure Jerusalém. E foram inimigos terrenos mesmo, não queriam que reconstruísse Jerusalém. E eles deduravam, entregavam, diziam que estava levantando um povo para levantar contra lá os assírios e pelejar contra eles. E o que eles puderam fazer para interromper, eles fizeram. Mas Deus deu a vitória ao povo de Israel. Quantos que se levantam, irmãos, quando nós fazemos um propósito de uma vida nova, quando nós fazemos um propósito de evangelizar, de trabalhar no reino, na obra de Deus, quantos que se levantam contra nós? Quantos se tornam perseguidores? Quantos que se tornam mentirosos, caluniadores, para impedir a obra de Deus em nossas vidas? Não é diferente, né? E por isso, irmãos, Deus é quem fala. Deus é quem fala com o povo de Israel. Olha, não receba no meio de vocês os amonitas e os moabitas. Não ande com eles.
Por quê, irmãos? Porque esses eram um povo mau, que não queria o bem de Israel, não queria compromisso com Deus de Israel. Eles queriam liberdade, queriam fazer o que quisessem, queriam ter os seus próprios deuses. E a ordem de Deus era: não se misture com este povo. E enquanto Neemias estava no meio do povo de Israel, restaurando Jerusalém, eles não conseguiram se associar ao povo de Israel e não conseguiram destruir o intento de Neemias de restaurar. Porque Neemias foi severo, foi rígido. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, está um pouco mais adiante aqui. Diz assim, no capítulo 12, há uma grande festa pela vitória alcançada. Neemias deixa tudo organizado e funcionando conforme a lei de Deus. Mas Neemias tem que retornar a Suzã, na presença do rei, Artaxerxes. É aqui que quero falar sobre a erva daninha, que vai e toma espaço na cultura, no relacionamento e na índole do ser humano. Nós já vimos aqui o que é erva daninha. Sim. E vocês vejam que a influência dos moabitas, dos amonitas, com o povo de Israel, era em todas essas três áreas. Em todas essas três áreas. Para levar o povo a se desgastar mesmo. Levar a distanciar de Deus. E eu pus aqui três razões para a erva daninha entrar e fazer um estrago na vida do homem. Então preste atenção nisso aqui. Primeiro, a aproximação da incredulidade. Os amonitas e os moabitas. Quando nós nos aproximamos do mundo, dos incrédulos, daqueles que não desfrutam da mesma fé, daqueles que não têm as mesmas experiências que nós temos, quando nós nos envolvemos e andamos com essas pessoas, permitimos que eles entrem no nosso relacionamento, entrem na nossa vida, você não sabe o mal que você está trazendo para dentro de você, na sua vida espiritual. Eu não estou querendo dizer com isso que nós devemos nos afastar de todos os nossos amigos que não são crentes. De forma alguma. É não permitir que eles adentrem ao nosso ser para impedir o crescimento espiritual que nós temos com Deus. Por quê? Porque a vida que eles vivem não condiz com a vida do Filho de Deus. Ele não tem nada a acrescentar para a nossa edificação espiritual. E se nós temos que nos envolver com alguém, é se envolver com aqueles que são tementes a Deus. Os amonitas, os moabitas daquele tempo não tinham nada para acrescentar ao povo de Israel. Eles já tinham provado isso no passado. Não foram de encontro a Israel, amaldiçoaram o povo de Israel. E agora que Israel era uma nação, eles estavam lá no meio, em Jerusalém, querendo impedir a restauração do templo de Jerusalém. Eles não queriam nada de bom para o povo de Israel. Nós precisamos fazer essa aproximação, para entendermos que é um risco para a nossa vida espiritual quando nós estamos muito associados com alguém do mundo que influencia a nossa vida. É nós que precisamos influenciá-los. É nós que precisamos conduzi-los e levá-los a ter experiência com Deus. E não é nós sentarmos à roda do esclarecedor, contar piadas com eles, desfrutar das coisas que eles fazem. Não é isso que Deus espera de nós,
Primeiro, a aproximação da incredulidade, que são aqui representados pelos amonitas e os moabitas. Quem foram os moabitas e os amonitas? Nós já falamos, são os descendentes de Ló, né? Descendentes de Ló, netos concebidos por um incesto das duas filhas de Ló, Moabe e Ben-Ami. Moabe era filho da filha mais velha de Ló, e Ben-Ami era da filha mais nova de Ló, né? Todas filhas de Ló, né? Se tornaram netos também de Ló, né? Sempre foram inimigos de Israel. E segundo, o descaso com a lei de Deus. Veja bem, primeiro é se associar ao incrédulo, e segundo é o descaso com a palavra de Deus. O povo de Israel não deu ouvido às leis de Deus, não deu ouvido àquilo que era ensinado por Moisés, que foi trazido por Neemias. Eles se esqueceram facilmente das ordens de Deus. Eles fizeram pouco caso das leis de Deus e começaram a violar as leis de Deus. Não é o mesmo caso nosso, quando nós não começamos a dar crédito na palavra. A Bíblia fala, mas todo mundo faz, né? Todo mundo está fazendo, não tem problema nenhum fazer, né? Então, a gente começa também a dar descaso com as coisas de Deus, com aquilo que o Espírito de Deus ministra no nosso coração, através da sua palavra, né? Agimos por descaso, e isso vai minando a sua fé. Hoje nós vemos tantos crentes que estão afastados, tantos desigrejados. Por quê? Porque já não carregam uma fé genuína em seus corações. Nós estávamos dizendo aqui, até antes de começar, que muitos até se apostataram da sua fé. E com isso vem depressão, quer se suicidar, quer fazer isso, fazer aquilo. Uns partem para as drogas, para orgias. Né? Que isso? Também é o descaso com as coisas celestiais, com as coisas espirituais, com a lei de Deus, com o mandamento de Deus, com a palavra de Deus. Né? Então, em primeiro lugar, a aproximação com os incrédulos. Em segundo lugar, o descaso com a lei. E em terceiro lugar, a ausência do livro. O que aconteceu? Só foi Neemias retornar para Suzã? Não bastou alguns dias, o povo já se desviou. O sacerdote que Neemias havia deixado lá, ele separou um lugar no templo, um lugar que era específico para armazenar os dízimos que eram trazidos pelo povo. Os dízimos naquela época eram trazidos através da colheita. Eles traziam muitos animais carregando fardos de cereais e punham lá num determinado lugar, né? E quando Neemias retornou para Suzã, o sacerdote que havia se associado a Tobias, que era um amonita, esse Tobias era aquele que afrontou Neemias no início, juntamente com Sanbalate. Olha o que o sacerdote fez. Permitiu que sua filha casasse com o filho de Tobias. Se tornaram parentes. E agora, como são parentes, são muito amigos, né? Olha aí a associação com o mundo, com o incrédulo, né? Aí cedeu um lugar do templo para que Tobias pudesse armazenar no templo as coisas que ele ganhava, as coisas que ele tinha. E foram armazenando ali naquele lugar, né? Vamos ver isso um pouco mais adiante aqui, olha. A partir do verso 6. Aqui, ó. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 do rei Artaxerxes, da Babilônia, fui ter com o rei. Mas após alguns dias, olha, não foram meses não, mas após alguns dias, tornei a alcançar licença do rei.
Ele tornou a pegar licença com o rei e voltou para Jerusalém, né? E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe, que era sacerdote, fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Está dizendo que o sacerdote Eliasibe o mal que Eliasibe fizera para Tobias. Eliasibe estava fazendo mal para Tobias? Olha, Tobias era parente do sacerdote Eliasibe, porque os seus filhos se casaram e se tornaram parentes, certo? E agora o sacerdote estava cedendo uma parte do tempo para ele lá guardar as coisas dele. Estava fazendo mal para ele? Estava favorecendo, não fazendo mal. Mas por que a Bíblia está falando isso? Estava fazendo mal? Porque estava fazendo mal. Alguém podia me dizer por quê? Estava fazendo mal porque todo mundo quer pecar e profanar a casa de Deus, a oração. Então isso é mal. Gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. É a minha visão. Eu espero que os irmãos entendam o que eu vou querer dizer aqui. Tem coisas que a gente pensa que está fazendo bem, mas na verdade, diante de Deus, estamos fazendo mal. Tem certas situações que ao você abrir a mão, ao você conceder, ao você ceder, você pensa que está beneficiando o filho, está beneficiando o marido, está beneficiando fulano, ciclano, né? Porque eles, embora não tenham o entendimento da palavra de Deus, mas a gente tem que ser condescendente, né? É a palavra certa, ser condescendente. Mas Deus está falando aqui que estava fazendo mal. Nós estamos fazendo mal para essas pessoas. Então, pastor, então não é para ajudar? Olha, tem certas coisas que nós não podemos ajudar. Principalmente quando ela vai de encontro com o mandamento de Deus, vai de encontro com o ensinamento de Deus. Tá? Tem certas situações que a gente tem. Você sabe o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu quero que os irmãos entendam exatamente isso. Sabe? Quando eu me mantenho firme na minha crença, na minha fé, e nas minhas ideologias mesmo, assim, de santidade diante de Deus, as pessoas lá fora estão observando. E elas têm um desejo íntimo no seu coração de ser igual a nós. Mas quando elas fazem um convite para você, vai ter uma balada, o cantor fulano de tal vai estar lá, cantor pop, vamos lá comigo. Você pensa assim, não tem culto, não tem trabalho na igreja, não tem mal, não, eu não vou fazer nada de mal, eu vou beber lá, eu vou sim, eu vou com ele, porque pelo menos eu indo com ele, como independente, ele pode vir comigo na igreja. Né? Mas nós estamos fazendo mal para a pessoa, sabe por quê? Porque ele está tendo questão. Poxa, você é crente, no meu meio. Né? Então, na verdade, a gente acaba fazendo mal para a pessoa. Se a pessoa fala assim, poxa vida, olha, fulano, eu tentei, mas eu não... Você sabe o que aconteceu comigo quando eu me converti? Isso era um fato real, verídico, tá? Aconteceu comigo. Na Ford, dentro da Ford. Eu tinha um amigo, muito amigo, antes de ser crente. Aquele amigo que eu e ele carregávamos um time nas costas. Todo 1º de maio a gente disputava torneio 1º de maio dentro da Ford. Né? E quando eu me converti, eu entreguei o jogo de camisa, eu não queria saber mais de futebol, porque eu ocupava muito tempo, era dia de domingo, eu não ia poder acompanhar mais. E o meu prazer já não estava mais naquilo, estava nas coisas de Deus. Então eu chamei esse meu amigo, dei o jogo de camisa para ele e falei, olha, mas a partir de agora eu não posso mais acompanhar, eu não tenho mais desejo, eu não vou acompanhar mais o time.
Você não pode fazer isso, rapaz. Você carrega o time nas costas. Sem você o time não vai. Não, rapaz, tá, tem você aí, tá na frente. Tá. Mas eu não posso. Não dá. Né? Ah, é mesmo? Então ele começou a me pôr a teste. Ele começou a me testar. E ele fez muitas coisas que eu não quero nem estar aqui, para me conduzir, para me levar para o mundo, para fazer. Mas eu permaneci firme e fiel. Teve uma vez que eu cheguei a me trancar dentro do banheiro da Ford, chorando, por algo que ele me fez, e a minha vontade era de meter um murro na testa dele, mas eu me segurei, mas foi aquele Espírito de Deus que me segurou, não deixar fazer isso, senão eu ia ser até mandado embora da fábrica, dentro da fábrica, por isso. Mas só para os irmãos entenderem o quanto ele fez. Depois de tudo isso, passado alguns anos ainda, né? Ali Oswaldo, ele se converteu. Eu não sei se ele se converteu por causa do meu testemunho, né? Espero em Deus que tenha se convertido por causa do testemunho, mas se converteu, se tornou um senhor de crente. Né? Se eu tivesse seguido os conselhos dele, se eu tivesse seguido o caminho dele, eu não estaria abençoando ele, eu estaria amaldiçoando ele. E é nesse sentido que ele diz aqui, que Eliasab amaldiçoou Tobias. Fez um mal para Tobias. Deus havia dado ordem. Se ele tivesse assim, olha, nós não queremos dar, ele não podia nem permitir que a filha se casasse com ele. Que era a ordem, não podia se misturar. Né? Lembre-se do que eu falei no início, tem coisas que é no Velho Testamento, tá, gente? Não é mais no período da graça, né? Não é assim hoje, né? Mas é porque havia uma linhagem naquela. Deus estava formando um povo naquela época, né? E deu a eles leis, né? Então vamos lá para encerrarmos aqui, né? O verso 7. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasib fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus, o que muito me desagradou. Olha, desagradou. Como é que você faz isso, rapaz? Foi Tobias, rapaz. Aquele que me perseguiu, que não queria restauração, agora você vai permitir, vai dar uma sala dessa para ele, colocar as coisas dele. Me desagradou. E ordenando eu purificaram a câmara e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de alimentos e os incêndios. Neemias voltou a colocar as coisas em ordem, expulsou, né? Primeiro ele fala assim, isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da casa. Eu não li aqui, é o verso 8, né? Eu não li. Veja que a indignação foi tão grande que ele pôs para fora as coisas. Teríamos coragem de fazer isso com um parente? Bom, não era parente de Neemias, né? Mas uma pessoa pôs para fora. E não para por aí. Mais para frente os irmãos vão ver a reação de Neemias, né? Verso 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não lhe davam, de maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra, tinham fugido, cada um para a sua terra. Sabe o que estava acontecendo? O povo não estava trazendo mais dízimos, não estava trazendo mais oferenda, e era por isso que estava tendo um lugar vago naquela sala. E deu para Tobias. Que o povo não estava mais se importando com a lei de Deus, não estava mais se importando, né? E então, o que começou a faltar? Mantimento para os levitas. Começou a faltar mantimento para os servos, né? Porque era através dos dízimos, das ofertas do povo, é que eles eram sustentados, né? E então eles começaram a retornar para as suas terras para trabalhar, porque eles não tinham como sobreviver. E isso eu vivi na prática, irmãos. Quando eu fui nomeado para Jequié, Bahia, né, eu pertencia a uma igreja que tinha uma secretaria de finanças. E eu fui para lá para ser sustentado pelo trabalho. Olha, se a igreja lá não puder, nós vamos fazer a complementação, né?
E realmente a igreja lá não podia, a arrecadação era baixíssima mesmo. Né? Então, e a gente tinha os objetivos lá de comprar terreno, de construir, como compramos e como construímos. Né? Mas a igreja não mandava nada, como estava no estatuto. Infelizmente existe estatuto, mas não cumpre o estatuto. Né? Então, o que aconteceu? Eu tive que sair, eu fiquei 3 anos lá em Jequié, tive que sair de Jequié e voltar para Taubaté. Porque aqui eu arrumei um emprego em Taubaté, tinha minha casa, não precisava pagar aluguel, né? E eu não ia ficar passando necessidade lá em Jequié, na Bahia. E depois de 3 anos, inauguramos o templo, compramos o terreno, construímos o templo, aí tive que retornar. Inaugurei o templo em dezembro, quando foi em janeiro, fiz a mudança do caminhão, retornando para Taubaté. Então, eu vivi na pele isso que está aqui, que Neemias está falando aqui, né? Verso 11, então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite e dos celeiros, e pôs os celeiros. E por tesoureiro pus sobre os celeiros a Zelemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaias, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zucar, e os filhos de Batanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Então eram eles, veja que Neemias deixou tudo arrumadinho, né? Tudo direitinho, né? Mas aí vem mais a indignação aqui no verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e todas as espécies de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Começaram a usar o sábado para vender mantimentos. O sábado era dia do Senhor, era para cultuar a Deus, era para os cerimoniais, era um dia exclusivo para estar na presença de Deus. Né? Mas o povo começou a fazer de comércio, viu uma possibilidade de ganhar, é o capitalismo, né? Viu a possibilidade de ganhar dinheiro e começaram a vender em Jerusalém no sábado. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia do sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? Ele está dizendo, olha, todo esse mal, toda essa destruição, todo esse sofrimento é por causa dos seus pais, que andaram dessa maneira como vocês estão andando agora. Né? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passando o sábado, e pus as portas a alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Irmãos, como eu disse, nós estamos vivendo no período da graça, não é no período da lei. A lei dada por Moisés naquele tempo era para guardar o sábado. O povo não tinha nada que violar o mandamento de Deus. E o povo violou o mandamento de Deus. Veja o que eles estavam fazendo, violando uma ordem de Deus. Né? E nós hoje também temos muitas orientações e ordens dadas pelo próprio Cristo. Jesus nos ensina nos evangelhos a forma como devemos viver, a forma cristã, né? E como nós negligenciamos. Né? Por quê? Por causa de influências. Nós estamos vivendo um outro tempo, né? Não estamos vivendo um tempo novo, né?
Hoje os cultos são como balada, as igrejas são tudo pintadas de preto, cheio de luzes, né? Não quer viver como os tempos, né? Então, nós também nos dias de hoje estamos violando também muitos ensinamentos dos evangelhos que deveríamos estar respeitando, observando, andando segundo os ensinamentos de Deus, né? E é por isso que a nação está como está. É por isso que existem essas ideologias. É por isso que nós vemos tanta maldade, tanta pecaminosidade, por causa do próprio ser humano, por causa do pecado que existe no homem, né? E deixa eu ler aqui uma coisinha que eu pus aqui. Vamos levar a sério a vida cristã. Não vamos nos associar com o mundo. Vamos obedecer às leis de Cristo Jesus e ser exemplo de cristãos, para que sejamos imitados na nossa maneira de viver e não venhamos fazer males aos nossos próximos, como uma erva daninha. Então, irmãos, eu tirei este exemplo do Velho Testamento e trouxe para o nosso tempo. Essa é uma história contemporânea, né? E eu quero falar uma coisa para os irmãos que eu achei muito interessante quando eu estava fazendo pesquisa sobre essa palavra. O livro de Neemias, dentro da nação de Israel, dos dias de hoje, tem suma importância no ensino da faculdade dentro de Israel. E não é somente em algumas faculdades, em todas as faculdades. É uma literatura que é obrigado lá no nível de faculdade, né, de superior, né, em todas as matérias, seja medicina, seja engenharia, seja qual for, é obrigado. Eles ensinam o livro de Neemias. Por que isso? Porque Neemias era um restaurador. Ele foi enviado por Deus para restaurar uma situação completamente impossível diante dos olhos. Como podia ele, um servo lá a 2.500 quilômetros de distância, ele poderia fazer alguma coisa? E com o comportamento dele, com a sabedoria que Deus deu a ele restaurou uma nação, restaurou um povo, né? E os judeus têm até hoje essa preocupação de estudar o livro de Neemias nas escolas, para eles aprenderem o segredo do sucesso, o segredo da felicidade, da alegria, né? Porque a nação de Israel conseguiu a vitória através de Neemias. Então, às vezes a gente fica pensando que os judeus eles são abençoados, né? São prósperos porque eles são mesquinhos, né? São mão fechada, né? Às vezes é porque eles conhecem a fundo as Escrituras, né? A forma como Deus orientou para que eles tivessem vitória, tivessem bênçãos na sua vida financeira, conjugal e tudo mais, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido, irmãos, essas ervas daninhas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Se nós não zelarmos pela videira que está implantada em nós, quem é a videira? É Jesus. Essa videira foi plantada em nós. Se nós não zelarmos por essa videira que foi plantada em nós, vai começar a haver ervas daninhas. Vocês já viram, eu não sei o nome daquilo, mas é uma plantinha amarela que ela cai numa árvore ou num arbusto e ela começa a crescer e ela começa a formar uma cúpula em cima daquela árvore e ela sufoca a árvore e mata a árvore. Vocês já viram? É uma erva daninha aquilo lá, né? É uma coisa meio amarelada, né, que vai se estendendo, vai crescendo. Se você não fizer a limpeza, a árvore morre, né? Irmãos, a videira verdadeira foi plantada nos nossos corações, nas nossas vidas. É Cristo Jesus. E olha,
somos nós que temos que cuidar dessa videira. É nós que temos que zelar da nossa vida espiritual. É nós que temos que saber discernir o que é bom para a nossa vida espiritual e o que não é. O que pode acrescentar e nos favorecer, ou aquilo que pode até nos distanciar de Deus. Né? Sabe por quê? Porque quando você abrir os olhos, você está muito distante de Deus, está tão longe que você já não tem mais nem força para voltar. Quantas pessoas nós já encontramos dessa maneira? Né? Que Deus possa ter compaixão e misericórdia de nós. Que o Senhor